Bom, então a gente inicia aqui oficialmente, depois desse momento de um bate-papo mais informal. Eu queria começar apresentando os nossos convidados, a quem já agradeço desde de logo pela disponibilidade em participar dessa conversa. Ricardo Salles, que é graduado em Relações Públicas e mestre em Comunicação pela USP, onde participou da fundação do Grupo de Estudos em Diversidade e Interculturalidade. Professor da Fundação Dom Cabral, colunista da revista Você S.A. e do Estadão, e sócio fundador da consultoria Mais Diversidade, a maior da América Latina em sua área. Em 2019, ganhou o prêmio da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, na categoria Diversidade e Inclusão, e foi eleito pela ONG Alt Nippon como um dos brasileiros mais influentes no tema da diversidade nas organizações. E Pedro Jaime é graduado em Administração pela UFBA, mestre em Antropologia Social pela Unicamp, doutor em Antropologia Social pela USP e em Sociologia e Antropologia pela Université Lumière Lyon 2, na França. É professor do Departamento de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Administração da FEI e também da SPM. Pesquisa temas relacionados à diversidade, especialmente raça e gênero no mundo empresarial. É autor de diversos artigos publicados em revistas e também em livros coletâneos, e dos livros Executivos Negros, Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial e Sociologia das Organizações, Conceitos, Relatos e Casos. A gente tinha pensado, então, eu e Denise, numa fala de vocês, em torno de 20 minutos, depois a gente abrir para um debate, e para que também as pessoas possam interagir, perguntar. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Não sei quem quer começar. Tanto faz. Ricardo, se você quiser, pode escolher. Se você quiser começar, se você quiser que eu comece, fica muito tranquilo com relação a isso. Eu vou trazer alguns apontamentos aqui iniciais, mas talvez a gente nem precise ser tão programático, assim, esquemático, né? A gente pode bater no nosso papo aqui. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado aí pela abertura, Gabriela, Denise, amigos da SPM, e privilégio poder estar aqui dialogando com vocês e com o Pedro, meu querido Pedro Jaime, aí mais uma vez, né? Acho que vou trazer algumas ideias aqui iniciais para a gente discutir esse tema, partindo da perspectiva de quem está hoje, sobretudo vivenciando esse assunto dentro das organizações, né? Eu tenho uma atuação como profissional de diversidade desde 2005, foi quando eu descobri esse tema. Eu estava na universidade ainda, muito jovem, 21, 22 anos, e vi nesse tema ali uma oportunidade de lidar com as minhas próprias questões, porque eu era um jovem LGBT num contexto muito diferente do atual, por outra sorte de desafios, né? Mas num contexto muito diferente, e que ouvia constantemente que a melhor coisa que poderia acontecer na minha carreira era eu ficar quieto, não falar sobre a minha orientação sexual, porque aquilo teria uma consequência negativa para o desenvolvimento de uma carreira. E, de fato, as pessoas que falavam isso para mim estavam falando a verdade, era um fato naquele momento, né? 16 anos atrás, com essa discussão ainda tão incipiente, era um fato. A possibilidade de você ser quem se é, como se fala hoje tão abertamente nas empresas, né, se coloca dessa maneira o debate, ela era mais restrita. Eu trabalhava na época na Caixa, e a Caixa foi uma das empresas pioneiras nessa agenda no Brasil. É até, de certa maneira, melancólico pensar nisso hoje, né? Porque naquele momento a Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, e assim como a Furnas, Itaipu, as empresas públicas, elas puxavam essa agenda no Brasil, porque havia um direcionamento muito forte em termos políticos, inclusive. A gente estava ali no primeiro mandato do Lula. Infelizmente, quase tudo ou tudo disso se perdeu, mas eu sempre gosto de trazer essa perspectiva para que a gente lembre que também é possível retomar, né? Itaipu, por exemplo, é uma empresa que era, naquele momento, referência na questão de equidade de gênero, uma empresa que tinha um número significativo de mulheres no conselho, em cargos de diretoria, e hoje estão lá militares, como estão em vários espaços da administração pública. Encontro aquele tema ali, e eu falo sobre isso para fazer já uns paralelos aqui com a atualidade, né? Porque
a maneira como eu encontrei essa discussão quando eu comecei a trabalhar com esses temas é muito diferente do estágio que essa pauta do estágio em que essa pauta se encontra agora, porque eu costumo dizer que eu passei 15 anos aí da minha carreira basicamente respondendo a uma pergunta, porque não importa onde eu chegasse, não importa o fórum em que eu estivesse, o tipo de empresa ou a cultura, basicamente a pergunta que eu tinha que responder, e talvez seja mais preciso até dizer justificar, era para que mexer com isso? Por que é preciso falar sobre diversidade e inclusão nas organizações? E aí, claro, foi durante muito tempo necessário fazer ali um apanhado, né, de informações que vão desde o nosso contexto social até aquelas informações relacionadas ao impacto dessa agenda de um ponto de vista de negócios, como estratégias de convencimento do meio empresarial para que essa pauta pudesse prosperar. Da maneira como eu vejo, esse é um assunto que se justifica inicialmente como fundamental de um ponto de vista ético. Para mim começa aí, do ponto de vista ético e moral. A gente está numa sociedade cuja desigualdade ela é conhecida por todos, mas eu sinto que é sempre importante a gente trazer números, né? Para que, ao mesmo tempo que a gente sabe que estamos um dos países mais desiguais do mundo, nem sempre a gente tem a noção do que estamos falando em termos numéricos. O Brasil é um país em que até o ano de 2019, aproximadamente 47% da renda nacional estava concentrada nas mãos do 1% mais rico. Depois de um ano e meio de pandemia, esse número cresceu e ele está em torno de 52%. Esse 1% mais rico, ao contrário do que a gente também costuma imaginar, é um grupo que nem só não é muito diferente de vários de nós aqui, como alguns de nós aqui podemos, inclusive, fazer parte desse agrupamento, porque ser 1% mais rico no Brasil significa ter uma renda aproximada de a partir de R$17 mil. É o tamanho do nosso fosso. Mas, de certa maneira, existe no imaginário, mesmo de pessoas do meio empresarial, a crença de que essa elite é muito mais distante do que de fato é. Falar em 1% mais rico, via de regra, leva meu interlocutor a pensar casa em Angra, helicóptero, carros importados na garagem. Então é importante, né, puxar a bola aqui e lembrar do que a gente está falando. Esse é um abismo social que vai valer para vários outros temas. Eu vou trazer aqui alguns dados, eu não tenho conhecimento da extensão do debate que quem está aqui nos acompanhando conhece, então me desculpem se eu for excessivamente repetitivo em algumas informações, mas nós somos um país de maioria de mulheres, porém que essas mulheres ocupam apenas 13% das posições de diretoria lá nas 500 maiores empresas. Nós somos um país em que 56% da população se auto-identifica como negra, pretos e pardos, mas que naquelas mesmas 500 maiores empresas, elas são 4,7%. Um país em que 1 em cada 4 tem algum tipo de deficiência. No entanto, o acesso ao mercado de trabalho, sobretudo, desenvolvimento na carreira é muito dificultado. A lei de cotas é um avanço, mas ela não garante a inclusão efetiva, ela garante a entrada. Milhões de pessoas LGBTs, eu não acho que cabe muito a gente falar em estatística aqui, mas são milhões de pessoas LGBTs no país, e também alvo aí constante, né, de preconceito, tanto aqueles relacionados às atitudes e comportamentos que aparecem no dia a dia de trabalho, que são tão comuns e afligem aí as pessoas todas da sigla, mas de forma até mais especial LGBs, porque são aqueles que estão nesse espaço, mas por outro lado, no caso de pessoas trans, um contexto de vulnerabilidade ainda maior, porque existe a questão relacionada ao ambiente, mas também a questão de acesso, um acesso que não é permitido, né? Talvez a palavra seja até essa, um acesso que não é franqueado, mesmo quando essas pessoas contam com a escolaridade exigida pelo meio empresarial, né? E eu sempre gosto de trazer a questão da inclusão trans como um próprio teste à ideia de meritocracia, uma ideia que ainda é tão cara em parcela do meio empresarial, e eu gosto de provocar, né, as pessoas com as quais eu dialogo, perguntando, puxa,
Será mesmo que se a pessoa mais qualificada no processo seletivo for uma pessoa trans, ela vai ser contratada? Mas me responde depois de pensar um pouco, porque eu tenho dúvidas se não vai haver questionamentos a respeito de banheiro, de gênero, de pronome, de cliente, de que as pessoas vão achar e por aí vai, né? O que se mostra que meritocracia como um ideal é algo irrealizável. No entanto, em que pese esse contexto, eu digo que a gente está num momento que é um momento... Ele é muito específico, né? Ele é muito específico, ele tem potencial para algo grande, né? E isso se deve a uma sucessão de acontecimentos que vem aí do ano passado. Se é verdade que eu passei 15 anos de profissão respondendo para que mexer com isso, também é verdade que desde o ano passado eu não preciso mais fazer isso. Se é verdade que até 2019 o meu principal interlocutor nas organizações era vice-presidência de recursos humanos, na maior parte das vezes, também é verdade que desde o ano passado a minha principal interlocução é com o conselho de administração e com presidência. E isso porque o ano passado, da maneira como eu tenho visto, ele foi um ano de inflexão nessa pauta, né? Por uma série de razões que eu passo aqui a ilustrar algumas. Uma delas, já mencionei, é a própria pandemia, que deixa as desigualdades à mostra, né, mesmo num país já notadamente desigual como o nosso, de uma forma chocante, e passado aquele oba-oba inicial de estamos todos no mesmo barco, né, ficou evidente em pouquíssimo tempo que não, que os nossos marcadores identitários, os nossos lugares sociais, eles são determinantes para indicar qual é o percurso que a gente vai passar, né, num momento de crise, como é o caso da pandemia. Então, a pandemia, ela acaba atuando como um catalisador nessa agenda. Além da pandemia, no ano passado, a gente tem o assassinato de George Floyd, que eu acho que é daquele tipo de acontecimento histórico que talvez a gente ainda não tenha distanciamento ainda para entender a profundidade. Mas eu acho que o assassinato do George Floyd, ele, de certa maneira, ele intensificou, né? Não vou dizer que ele reconfigurou, seria muito prepotente, mas ele intensificou o debate racial em várias partes do mundo, e isso vale inclusive para o Brasil. Falando do lugar onde eu estou, que é o meio empresarial, o tom da conversa mudou muito. Hoje, no meio empresarial, você negar o racismo ou relativizá-lo, como acontecia até 2019, é, no mínimo, passar um atestado de insensibilidade e desinformação muito grande e que pode ter consequências para a sua imagem profissional. E isso foi uma mudança que vem desde o ano passado, é uma mudança em termos de compreensão e de discurso, não necessariamente ainda em termos de avanço nas práticas efetivas. E um terceiro fator que eu acho que, de certa maneira, está sendo, no momento, um catalisador aí da agenda, é a pauta de ESG. ESG é a sigla aí que identifica as preocupações ambientais, sociais e de governança. A pauta diversidade e inclusão, ela perpassa essas três dimensões. Ela está, sim, na questão de governança, ela está, sim, na questão de ambiental, quando a gente pensa em aspectos de justiça climática, entre vários outros, mas é evidente que ela está, sobretudo, ali no aspecto social. E entrada do mercado financeiro nessa agenda, isso sim, reconfigurou o debate, né? Se até 2019, para usar esse marco temporal, eu chegava nas empresas e havia uma certa apreensão das pessoas em relação ao momento que eu falaria com o CFO, né, ou seja, com a liderança financeira, porque era até um motivo de piada, né? Puxa, vai lá falar com o CFO, o cara é assim, a pessoa é assim. Hoje é essa pessoa que quer falar com a gente, porque o debate, o mercado financeiro se aproximou muito dessa temática, né? O próprio tema ESG também não é algo totalmente novo, é uma impropriedade a gente dizer que é só uma releitura, uma nova roupagem da sustentabilidade, não é isso, mas é um tema que já vinha sendo discutido, inclusive, no âmbito das Nações Unidas desde 2004, e ganhou um protagonismo grande
por conta desses aspectos que eu mencionei anteriormente, né? Morte de George Floyd, a pandemia, e um outro fator que o mercado vê como um ponto de virada também, esse se deu até antes da pandemia, que foi em 2019, a partir das cartas do Larry Fink, que é o responsável pela BlackRock. A BlackRock é a maior gestora de fundos do mundo. Ela tem trilhões e trilhões de dólares em ativos espalhados por todo o planeta. E em 2019, o Larry Fink solta uma carta para o mercado dizendo que é chegada uma nova era. Nas palavras dele, era o fim do capitalismo de shareholders, de acionistas, e o início do capitalismo de stakeholders, de partes interessadas. E que era necessário que as organizações se preocupassem com o legado, com perenidade e com os aspectos ESG. E isso reconfigurou muita coisa no mercado. E eu tenho acompanhado a velocidade dessa discussão de forma, de certa maneira, até impressionado, porque está sendo uma intensidade maior até do que eu imaginava aqui no Brasil. Eu imagino que vocês devam acompanhar esse tipo de notícia, mas para dar 2 exemplos aqui. As empresas hoje, para além de tudo que a gente pode discutir aqui sobre os outros aspectos que envolvem diversidade e inclusão, elas têm se valido dessa pauta até para fazer captação de recursos no mercado. A gente teve 2 semanas atrás no Brasil o exemplo da Suzano, que fez uma emissão de dívida no valor de $1 bilhão, e o yield, né, que é a taxa que ela vai remunerar os acionistas, ele está lastreado no cumprimento de uma meta de mulheres na liderança. Se ela alcançar essa meta, paga-se uma taxa. Se ela não alcançar, o valor é maior. A Natura fez algo parecido, também captou $1 bilhão e colocou também na conta alguns aspectos relacionados à economia de água, entre outras questões. Então, o mercado ele entrou na agenda e agora está procurando se letrar para o tema, né? Está procurando se letrar para o tema. A entrada do mercado, pensando do ponto de vista do meio empresarial, ela tem acelerado algumas transformações, mas ela também, como é de se esperar, ela traz alguns outros desafios, né? Um desafio que eu acho que já está sendo vivenciado aqui ao vivo agora, há alguns anos, e que aparecia na nossa literatura ali de diversidade, né, desde lá de 2002, no texto do professor Galeão e Silva, né, que é a questão do certo enfrentamento entre esses temas e um ideal neoliberal que eu acho que nas organizações vai se traduzir, sobretudo nessa ideia da meritocracia que eu mencionei. Aí também tem algumas mudanças interessantes acontecendo e que eu acho que vale a pena a gente acompanhar, porque meritocracia era a palavra de ordem em grande parte das organizações brasileiras até muito recentemente. 2015, eu contestar a meritocracia, e eu sempre o fiz, mas eu contestar a meritocracia em alguns espaços, às vezes significava quase que a finalização de uma reunião. Hoje não, né? E posso dar um exemplo aqui. Hoje participei numa reunião hoje à tarde no Conselho de Administração de uma das maiores empresas do Brasil, e esse foi um dos temas que apareceram ali. Isso seria algo absolutamente impossível de se acontecer pouquíssimo tempo atrás. Então, eu não sei se a gente pode chamar de sensibilidade, e se for sensibilidade, ela não é apenas pelo aspecto social do tema, também existe a questão financeira, mas é uma abertura, pelo menos, para se questionar um pouco mais essas vacas sagradas aí do meio empresarial. O que a gente enfrenta hoje como um desafio, e eu vou finalizar aqui já para escutar o Pedro e abrir para dialogar com vocês. Se ESG é a nova lente que o mercado se utiliza para olhar para esses temas, eu acho que é fundamental que a gente tenha uma agenda de ESG brasileira. Essa tem sido muito a minha discussão nesse momento, que a pauta de ESG, ela não reproduz e repita os erros que, de certa maneira, aconteceram com a agenda de diversidade, quando ela surgiu, e que, de certa maneira, já reproduziam alguns vícios da agenda de sustentabilidade, desde os anos 90. Eu me refiro aqui, basicamente, a importar de forma crítica o que é feito fora, sem entender e sem considerar as maiores necessidades que nós temos aqui. Hoje, os maiores movimentos do mercado no escopo da agenda de ESG
tem acontecido a partir da perspectiva ambiental. E o Brasil tem, sim, desafios ambientais, mas o nosso desafio ambiental, ele é basicamente, a gente sabe que no contexto atual isso está longe de ser básico, mas ele é basicamente parar de derrubar a Amazônia e investir em replantio. A base energética do Brasil, ela já é 80% renovável. O que eu quero dizer é que o nosso desafio de descarbonização, ele é tremendamente inferior ao desafio dos países europeus, dos Estados Unidos, da China e de tantos outros. No entanto, o que tem guiado a agenda ESG no Brasil, hoje, tem sido os aspectos ambientais, que, repito, são importantes, né? São importantes. Porém, para mim, uma agenda ESG brasileira é uma agenda que olhe para o S. E nesse S, os nossos dois maiores problemas, na minha visão, passam pelo enfrentamento às desigualdades e o enfrentamento ao racismo estrutural. E aí eu acho que, nesse ponto, a gente pode entrar numa outra encruzilhada, né? Porque é o mercado ter que lidar com assuntos sobre os quais não conhece e aos quais historicamente rejeitou, né? A partir de crença em democracia racial, mesmo o mito da meritocracia, entre outras várias discussões. Bom, o que eu tenho notado é um avanço da pauta nessa velocidade que eu mencionei, muito intensa, e tenho notado que isso também vai levar para dentro das organizações essas contradições que eu mencionei, que a gente poderia discutir várias outras aqui. Como é que as organizações acolhem ou não os ativismos, né? Ou como é que esses temas todos que a gente discute aqui, como é que a gente pode, de fato, garantir que as transformações que a gente precisa ocorram e que essas agendas não sejam meramente cooptadas, né? Por interesses outros. Enfim, é um pouco do debate aí que a gente tem. Eu queria passar aí para você, Pedro, para te escutar, aprender contigo, depois a gente conversa. Bom, pessoal, super obrigado aí, Ricardo, pelas colocações, num panorama bem amplo. Eu, na dúvida, assim, com relação a quem era o público que estaria aqui com a gente, eu até preparei um PowerPoint, enfim, vou compartilhar aqui já que preparei. Eu vou focar mais na questão racial, achei bacana que o Ricardo deu esse panorama mais geral. Acho interessante também que a gente tem atuações, digamos assim, vou usar uma expressão até da antropologia, do Levi-Strauss, que ele falava do simétrico inverso, né? Só fazer uma brincadeira aqui, na antropologia, o Levi-Strauss, como outros antropólogos que falavam que, por exemplo, o antropólogo era o simétrico inverso do missionário, porque o papel do missionário era levar o discurso do mundo ocidental, a religião, para as aldeias indígenas. O papel do antropólogo era trazer o discurso das aldeias indígenas, as visões de mundo, enfim, para o mundo ocidental, uma tentativa de alargar as concepções de mundo. E assim, eu e o Ricardo, de alguma forma, somos simétricos inversos, ele está bem implantado no mundo empresarial, embora não perde os pés também no mundo acadêmico, participa em atividades, aulas, enfim, e doutorado, né, doutorando, mestrado que ele já concluiu, e eu estou mais no mundo acadêmico, mas assim, tenho sido convidado para fazer algumas inserções no mundo empresarial. E vou falar um pouco daí e tentar pensar aqui com vocês, digamos assim, a pertinência de um conceito acadêmico ligado ao campo dos estudos de relações raciais para pensar essa questão da diversidade racial no mundo empresarial. Eu vou tentar ser bem breve, né, com os meus slides, porque eu acho que o mais importante é mesmo isso que o Ricardo estava falando, o debate que a gente pode colocar depois, tá bom? E, enfim, então não se trata muito de ensinar, mas, enfim, de fazer algumas provocações aqui em torno de um conceito. Então, aqui uma apresentação geral minha formação acadêmica, já foi falado aí, a graduação em administração, acho que é pertinente, porque tenho sido uma espécie de sociólogo, antropólogo que pensa o mundo empresarial, e ter vindo da graduação em administração me ajuda, né? Quando eu comecei esse percurso já há alguns bons anos, eu brinco que eu falava que eu era um antropólogo que sabia falar a linguagem, entre aspas, dos meus nativos, essa expressão muito ruim da antropologia, mas, em todo caso, dos meus interlocutores. Eu falava a linguagem, né? Da aldeia empresarial, para fazer uma brincadeira aqui também, né? Daí fiz o mestrado na antropologia no Unicamp, fiz doutorado entre a USP e a Universidade na França, e atualmente eu sou professor de um programa de pós-graduação em administração e também de cursos de graduação em comunicação
na SPM, ou pós-graduação aqui no Centro Universitário FII. Bom, então, como já foi dito aí, vou passar breve para essas credenciais, para que a gente fique com mais tempo para o debate. Tive a oportunidade de publicar artigos, como a gente é bastante cobrado na vida acadêmica, até mais hoje em dia do que os livros, que eu gosto tanto. Enfim, capítulos de livros organizados por colegas, enfim, alguns deles, inclusive, com a participação do Ricardo, aí também, se não me engano, esse daqui, Comunicação, Diversidade e Organizações de Pensamento em Ação, que teve a ver com o congresso, né, da Abrapcorp, né, Associação Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, que participamos juntos. Em outra oportunidade, participei com a Denise, também Cogo. Também quero agradecer a Denise e a Gabriela pelo convite, e as pessoas que estão aqui presentes. Esse daqui, Comunicação, Interculturalidade e Organizações, fruto de um congresso no qual eu conheci a Denise, também um prazer bem grande naquela oportunidade, e alguns livros que eu tive a oportunidade de publicar. Bom, deixa eu passar aqui. Opa, peraí que eu não estou conseguindo passar aqui o slide. O que está acontecendo? Rapidinho. Compartilhar de novo para ver se a passagem já acontece automaticamente. Bom, então aqui é o que eu estava comentando aí com o Ricardo, de ser um pouco o inverso do Ricardo. Então, embora esteja mais no mundo acadêmico, bastante no mundo acadêmico, na pós-graduação, na graduação, eu tenho sido convidado em algumas oportunidades para conversar com pessoas do mundo empresarial, né? Posições diferentes do mundo empresarial, compartilho um pouco com o Ricardo, falou de que o tema tem crescido do ponto de vista do board das empresas. Aqui embaixo, por exemplo, tem uma foto que foi o lançamento de um programa de mentoring na PepsiCo, e que me chamaram para fazer a palestra de abertura, com presença de vice-presidente da empresa, enfim. Teve uma situação que me marcou muito, que foi no grande banco de investimentos, ao qual eu não tenho grande apreço, os grandes bancos de investimentos, mas, de toda forma, acho interessante que eles estão interessados por essa questão da diversidade, ou conforme como o Ricardo colocou, o Goldman Sachs e o JP Morgan, em 2 ocasiões diferentes, que estavam executivos afro-americanos visitando o Brasil. Um dos casos era o vice-presidente global de recursos humanos, que estava aqui no Brasil, digamos, se defrontando com a exclusão racial brasileira, com a inexistência de pessoas negras na empresa. E nessas 2 empresas me chamaram para conversar com esses executivos que estavam aqui no Brasil e com o board da empresa. Para ficar bem claro minha participação aqui, em alguns casos, essas atividades são remuneradas, em outros casos, não. Esses bancos de investimento, por exemplo, têm muito dinheiro, né? Quando me chamaram para essas reuniões, foram participações não remuneradas, né? Eu entendi, de alguma forma, a vice-presidente de RH de um deles, por exemplo, do Goldman Sachs, me falou: Pedro, a gente está apenas começando a engatinhar aqui, a gente não tem orçamento para essa área, eu acho que a sua passagem aqui vai ser importante para sensibilizar o board da empresa para esse tema, enfim. E eu falei: tudo bem, eu vou estar presente aí, eu acho importante puxar essa discussão, enfim. Era a pessoa que me conheceu por conta da publicação do livro, enfim. Então, para dizer que o meu foco não é necessariamente fazer essas atividades só quando elas são remuneradas ou coisas do tipo, é levar essa agenda, é discutir quando elas são remuneradas, porque a empresa está chamando outras pessoas também com orçamento. Eu também acho importante que eu possa receber esse valor, ajuda a alimentar as nossas pesquisas, né? A atualizar nossas bibliotecas, enfim, seguir estudando e fazendo nosso trabalho. Então, enfim, alguns eventos que eu tive a oportunidade de participar, não vou ficar comentando agora para puxar mais para essa discussão conceitual, mas tem sido sempre rico, né? Aqui teve um evento do Banco Itaú, com a participação da doutora Valdirene Assis, do Ministério Público do Trabalho, que tem tido um papel importante no tensionamento com as empresas em torno da estabelecimento de pactos, né? De acordos, né? De taxas, com agências de publicidade, com o setor do mundo do campo do direito, escritórios da advocacia, enfim, que têm sido convidados, né? A assinar pactos pela inclusão racial. Enfim, então, tem esse trânsito no mundo empresarial me ajuda também a entender essas questões de diversidade em termos raciais, né? Enfim. Bom, daí eu quero comentar, vou passar bem rapidinho, algumas questões. O tema está na agenda agora, como o Ricardo falou, mais forte do que alguns anos atrás. Quando eu publiquei o livro, Executivos Negros, Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial, foi publicado em 2016 e foi fruto de uma tese defendida em 2011, portanto, de um trabalho de campo feito ali em 2008, 2009, 2010, enfim. E de lá para cá tem um boom de tema que é muito significativo, muito importante, né? Claro, o tema já havia sido trabalhado há muito tempo, né? Se a gente for pegar a história dos movimentos negros no Brasil no pós-abolição, desde a primeira onda, né?
dos movimentos negros no Brasil, e aqui um parêntese rápido, um tanto acadêmico, né? Há um texto de um antropólogo famoso também, que marcou a minha formação, enfim, Clifford Gates, já falecido, enfim, que ele fala que há a história dos muralistas e a história dos miniaturistas, né? A história dos grandes marcos e a microhistória, né? E na história dos grandes marcos em relação à questão racial no Brasil, se fala que há 4 pontos importantes, né? Que é a imprensa negra, que gerou a Frente Negra Brasileira, o primeiro movimento negro de expressão nacional importante, nos anos 20, início dos anos 30, o Teatro Experimental do Negro, com Abdias do Nascimento, nos anos 40, o Movimento Negro Unificado, nos anos 70, né? E o surgimento das ONGs negras, né? Por volta ali do final dos anos 80 e início dos anos 90, no processo de onguização dos movimentos sociais, né? De atuação de militância, digamos assim, como se falava antes, do ativismo, como muitas vezes se fala hoje, a partir de uma experiência profissional, com remuneração, enfim, que tem ganhos e que tem perdas, né? Nesse processo. Esses grandes marcos do movimento negro no Brasil, a eles deve se somar um outro que ainda foi pouco estudado, que é a área de comunicação tem um papel importante de estudar, que são os ativismos, né, capilarizados, né, rizomáticos no mundo da internet, blogueiros e blogueiras negras, enfim, e que tem dado outra dimensão para os movimentos sociais, né? Enfim, também com ganhos e com perdas, com vantagens e com desvantagens. Mas, enfim, tudo para dizer que nessa história dos muralistas, né, que tem a história dos miniaturistas, porque nesse grande mural que eu fiz aqui não entra os blocos afro na Bahia, por exemplo, ou especificidades do movimento negro no Rio Grande do Sul, ou em outras localidades, né? Mas nessa história dos muralistas, desde a Frente Negra Brasileira, por exemplo, havia uma reivindicação por inclusão racial no mercado de trabalho. Mas, enfim, talvez ali naquele momento, para fazer um percurso um tanto acadêmico, uma construção um tanto acadêmica, os movimentos negros constituíam um pouco o que a Nancy Fraser chamava de um contrapúblico subalterno, né? E não conseguiam, talvez, fortemente influenciar o debate público mais amplo. Está no centro do debate público, como tem crescido hoje, por várias razões, inclusive alguns que o Ricardo apontou aqui, né? A transnacionalização da agenda antirracista. O certo é que o tema está na pauta, né? Hoje, enfim, a gente pode pegar aí capas de jornais, enfim, né? O Ministério Público do Trabalho pede afastamento de Sérgio Camargo da Fundação Palmares, né? Pelo desserviço em toda a questão racial. E se a gente for focando no mundo empresarial, algumas coisas que a gente tem visto recentemente, né? A XP Investimentos e aquela foto, né? Que gerou já uma ação que está em curso, né? Na Justiça, enfim, com a questão da diversidade, né? Entidades pedem 100 milhões ao Açaí por caso de homem negro que foi obrigado a se despir, então aquela questão da vigília, né? Enfim, a questão dos profissionais de segurança, essa tensão racial ligada à questão da segurança pública ou da segurança privada, é um foco bastante sensível desse debate, né? A questão da morte no Carrefour, né? Enfim, o extermínio de negros é o empreendimento mais bem sucedido no Brasil, enfim, então todo esse debate em torno disso, né? São Paulo Fashion Week, discutindo a questão racial, mas também uma agenda que o mundo empresarial, por exemplo, para usar um termo do mundo empresarial, que o Ricardo estava colocando, pode chamar também de uma agenda positiva, né? Não só expressões negativas, né? Da questão racial, do extermínio, inclusive racial, mas não chamada agenda positiva, de investimentos. Tem recursos, tem uma certa preocupação, como o Ricardo está falando, crescente, ainda que nem sempre letrada, do ponto de vista, inclusive, de CEOs, de empresas e tal, em torno da questão racial, né? Então, Carrefour fecha acordo na Justiça de 115 milhões para ações de combate ao racismo, né? Aqui um texto até que eu mesmo tive a oportunidade de publicar, por conta de tentar influenciar o debate público, aquele programa de trainee do Magalu, que gerou uma controvérsia, uma celeuma muito grande. Enfim, na oportunidade, eu escrevi um texto junto com um jovem negro, que se formou na FEA USP, antes do programa de cotas na USP, e que é profissional do Magazine Luiza, então eu chamei ele para a gente escrever um texto junto, uma pessoa a quem eu conheci, Danilo Cardoso, por conta das minhas pesquisas, enfim. Então, eu falei, Danilo, vamos aproveitar aqui essa oportunidade, vamos marcar uma posição, vamos escrever um texto juntos, enfim, e tal. E a gente escreveu. Mas está aí, né? Então, o programa de trainee do Magazine Luiza, a Baia, na mesma semana, lançou o seu programa de trainee também. A Magalu já lançou a segunda edição agora do programa de trainee, enfim. Então, o tema está na agenda pública, seja do ponto de vista dos racismos, né? E da exclusão racial e da violência racial, do extermínio da juventude negra, como se fala, ou eu estar na agenda positiva, tá na agenda pública também do ponto de vista de investimentos crescentes
das empresas na promoção da igualdade racial. O último aqui agora, por exemplo, a Ambev, Carrefour e outras gigantes criam um projeto de 45 milhões contra o racismo, né? Então, o projeto Mover, que envolve, sei lá, cerca de 50 empresas que construíram e assinaram um pacto com uma série de ações que querem desenvolver em torno da inclusão racial, né? Então, a partir disso, aí, ataque entre Carrefour, com participação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 115 milhões. Né? Agências assinam um pacto de inclusão de jovens negros, tem a ver com o Ministério Público do Trabalho, atuação muito importante da doutora Valdirene Assis. Né? Escritórios de advocacia investem em programas de inclusão racial. Enfim, essas matérias aqui poderiam se multiplicar. Tá? Poderia colocar uma série de outras aí. E aí elas colocam para a gente a pertinência, estou aqui agora pensando do ponto de vista acadêmico, de um conceito, né? E aí tem a ver com o título da minha provocação aqui com vocês, vou voltar lá atrás, né? O título da minha provocação não é por acaso, é para fazer uma brincadeira com esses termos, né? Nem raça, nem racismo, racialização e antirracismo no mundo corporativo. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui com a ideia de racialização, né? Que pode ser importante para pensar, né? Vai fazer um raciocínio tanto acadêmico, mas que eu tenho feito um esforço, quando me chamam para conversar com públicos empresariais, de fazer essa reflexão de forma inteligível, né? Me interessa conversar com as pessoas e me fazer entender como um pesquisador que trabalha com essa temática das relações raciais, né? Bom, a raça, geralmente, a gente sabe o que é, né? Eu peguei dois autores aqui interessantes, né? O Gabengele Munanga, que foi meu orientador de doutorado. Não mexa! Ele fala, o campo semântico do conceito de raça é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam. Os conceitos de negro, branco e mestiço não significam a mesma coisa nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Inglaterra. Por isso, o conteúdo dessas palavras, né, tanto das palavras negro, branco, mestiço, como da própria ideia de raça, eu diria, é etnossemântico, político-ideológico e não biológico. É coisa que a gente já sabe nos estudos de relações raciais, nos estudos de sociologia, antropologia, comunicação em várias áreas no Brasil, né? As raças não são evidência biológica, já foi provado pela biologia molecular desde os anos 60 do século passado, né? Pela genética, enfim, mas elas não deixam de ter uma existência enquanto construção social, que de forma também muito bonita, né? Brincando com as contradições, os paradoxos, uma pesquisadora francesa colocou isso ainda nos anos 90. Não, a raça não existe, sim, a raça existe. Certamente ela não é o que se diz que ela é, mas ela é, contudo, a mais tangível, real, brutal das realidades, né? Enfim. Mas e a racialização? Né? E aí é uma provocação que eu queria refletir aqui com tanto pesquisadores acadêmicos e pesquisadoras, quanto com pessoas que estão no mundo empresarial, né? Geralmente, quando a gente pensa em racialização, a gente pensa em algo negativo. Populações que foram racializadas. E se elas foram racializadas, elas foram inferiorizadas, elas foram brutalizadas, elas perderam direitos, enfim, né? Mas, e aqui eu faço também uma inflexão, digamos, epistemológica, tem sido muito influenciado atualmente pelo um paradigma, digamos assim, filosófico, né? E que entrou muito forte nas ciências sociais francesas, que é o pragmatismo, né? E as ideias, as noções, como também os conceitos científicos, valem pelo uso que é feito delas. Então, no contexto atual, abrir mão da ideia de raça é tipo suicídio para os movimentos negros, para a luta pela inclusão, né? Enfim, quem é que, digamos assim, rejeita a ideia de raça hoje? Muitas vezes são grupos ultraconservadores que rejeitam a ideia de raça, né? Dizendo, não, as raças não existem, portanto, não faz sentido pensar políticas, né, públicas ou processos de ação afirmativa com foco em raça. Enquanto que quem está na luta antirracista muitas vezes precisa mobilizar a gramática racial. Então, num tom tanto acadêmico, eu queria fazer um pouco essa reflexão aqui com vocês, né? Então, brincando com a ideia de raça, já falei, o racismo também, recorrendo aqui ao meu mestre, o professor Gabengele, o racismo se refere a uma tendência que consiste em considerar que as características intelectuais, morais, estéticas, comportamentais de um dado grupo são consequência direta de suas características físicas e biológicas. Isso aí já mais ou menos assentado. A gente conhece bem essa discussão já no Brasil, como em outros países, né? Mas e a racialização? Então, essa é a provocação. E aqui a gente pode pegar, por exemplo, a própria ideia de uma revista chamada Raça, né? E aí eu faço algumas provocações assim, sempre que a ideia de raça é mobilizada, o racismo está presente, e quando ela é acionada por um grupo que visa não inferiorizar um outro, mas se constituir como força política, reivindicar direitos que lhe foram negados justamente por terem sido inferiorizados como uma raça. Ou ainda, quando ela está associada à produção de estatísticas e dados socioeconômicos.
quando o IBGE, por exemplo, faz a pesquisa e tem lá a sua raça-cor. Tá? E esse tema pode parecer banal, mas eu lembro quando eu estava na França em 2009, 2010, havia um debate sobre as estatísticas, produção de estatísticas que eles chamavam de estatísticas étnicas, mas que alguns preferiam chamar, inclusive, de estatísticas raciais mesmo. E uma parcela significativa da população francesa, influenciada pelo modelo de organização da sociedade francesa, né, como comunidade, né, imaginada, como comunidade política, né, a partir da Revolução Francesa, pelos ideais louváveis de igualdade, liberdade e fraternidade, baseada na ideia de igualdade, né, de que entre o indivíduo e o Estado não pode ter nenhuma designação de ordem étnico-racial. Você é um indivíduo. O indivíduo é a ideia do indivisível. Né? Você não pode ser designado como um grupo étnico-racial. Então, muitas pessoas eram contra mesmo a produção de estatísticas. Muitos pesquisadores, aqueles que, sobretudo, que me influenciaram, negros ou brancos, eram a favor, porque diziam, se o Estado não fichar as pessoas, como eles falavam, a sociedade concretamente ficha, as desigualdades estão sendo produzidas. E se você não faz, não produz estatísticas, não tem como você justificar a pertinência ou não de políticas que vão corrigir desigualdades com foco em gênero, ou com foco em raça, ou com foco em outra temática específica. Né? Então, pode parecer algo meio que banal, né, para o Brasil, sobretudo, porque a gente já produz essas estatísticas há muito tempo, né, com foco em raça, cor, mas não é tão banal assim em alguns países do mundo esse debate. Né? Então, a gente deve falar de raça, né? Mas a gente não deve acabar com a ideia de raça, a gente não deve lutar por uma sociedade em que os indivíduos não sejam tratados, avaliados, julgados, enfim, valorizados ou não pela cor da pele, pela cor dos olhos, pelo formato do nariz e dos lábios, pela espessura do cabelo. Né? Enfim. E ainda mais, a gente pode pensar, é adequado combater o racismo recorrendo ao vocabulário racial? A ideia de raça pode ser acionada na luta antirracista? Então, são coisas complexas que fazem parte do mundo contemporâneo. E, geralmente, quando eu estou conversando também com pessoas do mundo empresarial e no mundo acadêmico que tenho escrito sobre isso, eu tento dizer o seguinte, se todo racismo é uma forma de racialização, uma vez que ele recorre ao vocabulário racial, né, para inferiorizar, para humilhar, para exterminar no limite o outro, nem toda racialização pode ser taxada de racista, simplesmente por lançar mão desse léxico. A racialização é um instrumento, pode ser um instrumento analítico, ou pode ser um instrumento político, analítico no nosso caso, né, de pesquisadores, né, pesquisadoras, mas pode ser um instrumento político também para dar conta das disputas em torno da questão racial que se desenrolam nas arenas públicas com múltiplos sentidos e objetivos. Então, muitas vezes, quem quer abrir a mão da ideia de raça são justamente aqueles grupos mais conservadores. Eu tenho um pesquisador francês, por exemplo, com quem eu mantenho um contato intermitente, o Henrique Fassin, que trabalha muito com essas temáticas, que ele fala, por exemplo, como, digamos, são os grupos e os intelectuais, né, e as intelectuais antirracistas que mobilizam a ideia de raça, que trabalham na gramática de raça, enquanto que os grupos conservadores é que rejeitam a ideia de raça. Inclusive, há na sociedade francesa agora uma lei, está em disputa, de abolir a palavra raça dos textos de lei. Tem que tirar da Constituição, né? Tem que tirar de qualquer texto de política, enfim. Que, no limite, inclusive, é uma coisa completamente louca, porque, brincando aqui com o título de um livro do Foucault, é fazer uma confusão entre as palavras e as coisas, né? Como se a coisa não fosse capaz de existir, independente da forma como a gente a nomeia, né? Como se o racismo não fosse capaz de existir, independente da palavra que é utilizada para nomeá-lo. E a gente sabe que o racismo moderno, o racismo contemporâneo, não trabalha mais em torno da ideia de raça, muitas vezes parasita no conceito de etnia, de identidade, né, de nacionalidade, como a Denise estava conversando antes com a gente. Né? Então, os partidos de extrema-direita no mundo, na França em particular, não usam mais a ideia de raça, porque tem compreensão de que ela é politicamente incorreta no mundo contemporâneo. Mas eles vão falar da preservação da cultura nacional francesa. Né? Portanto, os africanos não são bem-vindos porque vão, digamos, influenciar a cultura nacional francesa, e os franceses têm direito à preservação da sua cultura. Né? Enfim. Então, é esse paradoxo que nós, pesquisadores, ativistas, no mundo empresarial ou em outros espaços da nossa atuação política, temos que lidar. Né? E as pessoas vão perguntar para a gente, não sei como é que é o percurso do Ricardo em relação a isso, às vezes que me convidam para conversar no mundo empresarial, muitas pessoas falam, mas professor, me chamam lá de professor e tal, você não acha que a gente não deve falar de raça, porque todos são iguais? Enfim. Então,
Então, como a gente tem que lidar com essas contradições. Né? Bom, eu não vou passar os dados sobre o Brasil, o Ricardo já comentou um pouco isso, acho que não é interessante. No mundo empresarial, os dados são chocantes, né? Como o Ricardo tinha falado, da questão das mulheres, por exemplo. No caso dos negros, eles ocupam 4,7% dos postos de direção nas grandes empresas que compõem o Brasil, que formam o Brasil segundo aquele levantamento clássico do Ethos. Né? E se você pega mulheres negras, elas significam 0,4%. São 2 mulheres negras, todas 2 pardas, segundo aquele relatório do Ethos, entre os 548 diretores ou diretoras brancos e não brancos, né, que atuam nessas 500 maiores empresas. Para se ter uma ideia, né, nos Estados Unidos, por exemplo, são 13% de afro-americanos que compõem a sociedade, né, African Americans, como eles chamam, enfim. E eles representam cerca de 9% dos executivos ou das executivas, sobretudo executivos, né, tem uma questão também de gênero aí, nas 100 maiores empresas listadas na Fortune. Né. No Brasil, né, a gente tem 54%, hoje já 56% da população, né, mas na época que o Ethos fez essa pesquisa era 54,9% para 4,9%. Então, uma vez eu fiz uma regra de 3 simples. 13% de afro-americanos estão para 9% de afro-americanos nas posições de direção das empresas, assim como 54,9% de afro-brasileiros deveria estar para quanto? Né, de negros nas posições de direção das empresas. Daria cerca de 38%, 7 a 8 vezes mais do que esse 4,9%. Né? Então, aquele país que foi pensado como paradigma, né, o modelo de racismo, por ter vivido uma segregação racial brutal como foi os Estados Unidos, tem indicadores de desigualdade racial melhores do que aquele outro que foi pensado como paraíso da convivência interracial, né, como exemplo bem acabado de democracia racial, que é uma verdade inconveniente, desconcertante para brasileiros e brasileiras. Né? Enfim, então, esses dados da desigualdade racial no Brasil são gritantes. O mundo empresarial tem feito pouco, se você pega dados mais gerais, do próprio Ethos, que é o dado quantitativo que a gente ainda tem mais disponível. Há uma pergunta ali no levantamento do Ethos que pouca gente se dá conta, né? A gente pega aquelas estatísticas de presença de negros, mulheres, PCDs, nos diferentes níveis hierárquicos, mas é uma pergunta ali que é autorrespondida pelos RHs das empresas, né? Que é com relação a medidas para incentivar a participação de mulheres, no caso de um MIT, né? De negros aqui nesse caso, a sua empresa possui. E 85% nos cargos de direção, por exemplo, né? Alta gerência, que seria a direção, né? VPs, etc., 85% das empresas reconhecem que não possuem políticas e outras 11% que possuem ações pontuais. Né? E somente 3,4% têm políticas com metas e ações planejadas, né? Que as empresas costumam ter quando o tema lhes interessa mais fortemente. Então, ainda é pouca coisa, mas tem crescido, como o Ricardo falou, tem pipocado muito, inclusive nos últimos 2 anos, aí, enfim. E aí é uma pena que o Instituto Ethos não está atualizando essa pesquisa mais, que ele atualizava de 2003 até 2016, estamos sentindo falta já de um outro levantamento que atualize esses dados. Né? Enfim, né? Então ainda é pouco, mas o tema está na agenda, e assim, às vezes até provoca o pessoal das empresas como é que ela quer aparecer na foto. Ela quer aparecer desse lado, de uma racialização racista, homem negro é espancado até a morte no supermercado do Grupo Carrefour, e aí tem a ver com o que o Ricardo tinha colocado, né? Que é que as pessoas ficam preocupadas, isso poderia ter acontecido na minha empresa, alguns CEOs de empresas falam para ele, né? Ou algumas CEOs, que imagino que é raro, né? Mulheres, ou se ela quer aparecer dessa outra maneira, né? Investindo, enfim, promovendo de alguma forma ações de inclusão racial. Então, foi mais ou menos isso que eu trouxe aqui para conversar com a galera, enfim, tentando pensar um horizonte, né, digamos assim, melhor, né, para a gente. E, a partir disso, teriam série de debates necessários de serem feitos, que eu acho que não vai dar tempo também de tudo aqui, apenas talvez um diálogo inicial, sobre os riscos, né, de captura também desse discurso, que eu acho mais legal do que cooptação, né? Captura tem um conceito que o pragmatismo tem usado, tem um autor francês também chamado Chateau Renaud, publicou um artigo na Revista Brasileira de Ciências Sociais, trabalhando esse conceito de captura, porque ele é mais sutil, né? Uma coisa que a gente não vai se dando conta e que a gente vai sendo aprisionado, por exemplo, nós acadêmicos, por exemplo, né? Uma comunidade profissional, um grupo social extremamente vaidoso, foi sendo capturado por esse discurso do produtivismo, do Lattes, né? Do brilho de ter um artigo A1, e agora a gente está preso na trama do produtivismo. Mas será que a gente foi cooptado? A gente não sabe? Ou é uma trama mais complexa que envolve subjetividades? Né? Então, gosto muito desse conceito de captura que tem sido utilizado pelos pragmatistas na sociologia francesa.
E eu acho que aí tem riscos, né? Tem riscos de pensar como a lógica do mercado vai capturando esse tema, mas que a gente tem que enfrentar sem criar aquelas dicotomias mais antigas, né? De que o mundo empresarial é malzinho, né? E que o movimento social são os bonzinhos, né? Porque tem muito mais hibridismos, misturas, né? Enfim, nesse processo aí, as pessoas que estão no mundo empresarial não são necessariamente pessoas malvadas, perversas, enfim, são muitas vezes parentes nossos que estão ali, né? Pessoas formadas em ciências sociais, sociologia, antropologia, que foram encontrando em comunicação em várias áreas, que foram encontrando espaço de trabalho, né? No mundo empresarial. E os ativistas também, de alguma forma, têm sido capturados por esse discurso muito da mercadoria. E a questão racial há riscos dela se transformar numa mercadoria. O capitalismo tem essa força, né? De se reciclar, né? Como já disse o Potanski e a TVNO, no Novo Espírito do Capitalismo, de criar esquemas de justificação, incorporando críticas que são feitas a ele, né? Mas muitas vezes diluindo esses conceitos, né? Algo que no campo das relações raciais também e do multiculturalismo, que a Gabriela, que a Denise tanto estudam, tanto o Stuart Hall como Paul Gilroy, né, que foi aluno do próprio Stuart Hall, já falaram de multiculturalismo cosmético, multiculturalismo empresarial, né? Então, como pensar essas complexidades, né? Essas capturas, enfim, os riscos, avanços por um lado, né? Porque, de fato, o mundo empresarial está atento à necessidade de se tornar mais diverso por várias injunções, por vários tipos de pressões financeiras, aos ativismos, a panoramas institucionais, enfim, que se criam, mas também a captura dos próprios ativistas de competirem entre eles por espaços, inclusive, no mundo empresarial. Enfim, então são essas complexidades que eu tenho tentado dar conta no meu pensar acadêmico, transitando também pelas organizações empresariais, que não têm respostas fáceis, de um pesquisador que vê o que as outras pessoas não veem, digamos assim, né? Vê de sobrevoo, como criticam os cientistas sociais e as cientistas sociais francesas que têm se ligado a essa história do pragmatismo, né? Não se trata de falar do alto, de quem está na torre do marfim da academia enxerga o que os sujeitos sociais não conseguem enxergar, porque estão alienados de alguma forma, porque foram cooptados, mas de tentar pensar junto com as pessoas que estão construindo a partir de lugares diversos essa questão da diversidade e da inclusão racial no mundo empresarial e as suas complexidades, que não são poucas. Enfim, foi mais ou menos o que eu pensei para trazer para o debate aqui. Então, muitíssimo obrigado ao Pedro e ao Ricardo, acho que tiveram aí muitas questões para a gente, né, refletir, eu acho, desafios também, né, para pensar quem tem que fazer uma pesquisa mais aplicada, né, tentar fazer uma incidência também nessa ideia do mercado. Eu queria, assim, para abrir, né, um pouco o debate, todos podem falar, se alguém quiser deixar no chat, como não somos tantos, também se o pessoal sentir à vontade para fazer a pergunta oralmente, é só pedir, levantar a mãozinha ali, né? E a gente faz. Mas eu vou abrir. Oi, Antônio, tá? Se você quiser a palavra depois, Antônio. Eu vou dar uma provocada assim, inicial, uma questão para o Ricardo e uma para o Pedro, né? Então, Ricardo, eu acompanho você há um tempo, assim, também nas redes e tal, e o que eu acho que eu gosto muito de você é que você não doura a pílula, né? Usando uma expressão antiga, você não faz esse jogo de agradar o cliente, né? Para tratar as questões de diversidade, que eu acho que é o que a gente precisa, né? Tendo em vista essa ideia da captura, né? Dessa temática, para tentar um pouco, às vezes, aliviar, né? No lado dessas questões e, enfim, acho que você vai direto mesmo, você é direto, né? E não está aí para agradar, né? E aí eu queria saber que estratégia você usa com os clientes, né? Porque a gente convive, né, com esse mundo não só empresarial, mas até acadêmico, e é muito comum, né, assim, a gente ouvir numa sala cheia de homens brancos, né, e algumas mulheres brancas que não, imagina que todos são livres, né, não existe racismo, estamos abertos, né, à diversidade. Como é que você rompe, né, com essa questão, assim, pensando um pouco em termos práticos, né, para você poder entrar e realmente tentar sensibilizar para a implementação de alguma ação concreta, né? Alguma política concreta. Qual é o seu segredo, né? Para poder fazer perceber que somos brancos, héteros, né? etc., e precisa mexer nessas estruturas, né? E para o Pedro, eu queria perguntar, assim, na questão das imagens, né? Dessa questão da representação. Nesses últimos tempos tem me chocado cada vez mais essas imagens
quase que transnacionais, né? O governo Bolsonaro, o primeiro governo Temer, né? Com muitos só homens brancos, né? Aí outro dia saiu uma foto do Talibã, né? E que eu acho que dava até para colocar do lado um pouco do governo Temer, porque eram todos homens, né? Também assumindo lá o poder, enfim, brancos majoritariamente, né? Mouros, mas enfim, dentro de uma certa lógica aí. E essas imagens, assim, até que ponto, né, a gente pensa na força dessas imagens para fazer a gente pensar sobre essa homogeneidade, né, sobre esse modelo OSP aí, mas, ao mesmo tempo, quanto a gente não está naturalizando, né, um retorno a essa não diversidade, né, essa não inclusão, assim, dessa diferença no campo da política, enfim, e esse excesso, né, de mais que a gente recebe, talvez para a gente que já estuda o tema é fácil, me choca, né, cada vez que eu vejo, sobretudo no âmbito da política, né, a gente teria que estar em outro patamar, não é possível ter retornado tanto a esse lugar, né, mas ao mesmo tempo, como é que a gente faz outras pessoas, né, se sensibilizarem para que existe aí uma questão, né, nessas representações que nos levam a pensar um retorno, não, nem sei se a gente saiu disso, mas, enfim, um reforço, né? Uma estabilização dessa homogeneidade aí que acaba ocupando os espaços da política, principalmente, né? Eu vejo cada vez mais essas fotos, né, essas imagens circulando, assim, quando assume um novo governo, enfim. Ou essas que você mostrou da XP, agora tem se aparecido essas... Claro que eu acho que vem aí, talvez, um movimento até de questionamento, que a gente não tinha antes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente não está naturalizando, né? Você faz uma denúncia, se fala delas, elas circulam muito, né? Todos consomem, mas em que medida isso é mobilizador para a mudança, né? Essa era a pergunta, talvez até o Ricardo também possa falar, me estendi demais a pergunta, as duas perguntas. Legal. Pedro, vou começar por aqui, né? E aí, na sequência, a gente dialoga também. Obrigado, Denise, pelo comentário. Veja, eu de fato, eu não faço concessão no meu trabalho em relação àquilo que eu acho que é importante. E isso tem algumas, acho que eu posso falar de algumas questões, alguns exemplos aqui. Eu não faço concessão em relação às verdades que têm que ser ditas, em primeiro lugar, e eu não faço concessão a ponto de trabalhar em projetos com os quais eu não compactuo ou onde eu acho que não vai haver uma possibilidade de transformação. Isso não significa dizer, de maneira nenhuma, que todas as empresas com as quais eu trabalho estão vivendo um mar de rosas, muito pelo contrário. O Pedro falou aí daquela que talvez seja a maior tragédia que a gente teve envolvendo, de certa maneira, a intersecção entre diversidade e meio empresarial, que foi a do Carrefour, né? E eu faço parte do conselho que o Carrefour formou 2 semanas depois da morte do João Alberto, junto com ativistas, com o professor Silvio Almeida, gente da academia, e que se reuniu com o principal objetivo ali de evitar que essa situação volte a acontecer em qualquer empresa nesse país. Foi muito por conta do trabalho que a gente tem executado lá, que nós tivemos aí, claro, com todo o mérito de diversos outros atores e atrizes sociais, mas que nós tivemos aí sucesso na negociação desse TAC, né, que é um valor muito significativo, esses 115 milhões, entre outros temas que estão distribuídos ali em 8 compromissos. Para quem quiser saber um pouco mais, uma iniciativa nossa como um comitê foi a criação de um site cujo endereço é nãovamosesquecer.com.br. Lá vocês encontram os 8 compromissos que o Grupo Carrefour assumiu em relação a esse tema e cuja não gestão, né, porque não compete a nós, mas o acompanhamento é feito por esse comitê em reuniões semanais. É como eu tenho começado a minha semana há um ano. Vocês imaginam que é um desafio muito grande, porque são reuniões semanais às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Mas hoje, passado um ano, né, e logo mais a tragédia completa um ano, a gente teve avanços ali significativos que vêm das indicações do nosso grupo. A primeira delas foi o fim da terceirização no Carrefour, que quando a gente pleiteou era visto pela imprensa e por uma parcela muito significativa do meio empresarial como algo impossível. Quer dizer, como assim vai acabar com a terceirização? O governo Temer, em 2017, tinha acabado de aprovar um libera geral nesse tema. Todas as empresas, sobretudo em segmentos como varejo, atuam dessa maneira, mas houve ali
o fim da terceirização, e eu, pessoalmente, estou mais envolvido com 2 temas, que é a contratação de 20 mil pessoas negras no Carrefour, que é um número que vai ser entregue agora por ocasião de 1 ano da tragédia, e um outro tema que é mais desafiador, claro, que é garantir a paridade entre brancos e negros nas posições de liderança, onde a gente seguramente vai ter avanços. Então, eu me envolvo com aquilo que eu acho que realmente eu posso dar uma contribuição, sendo que eu tenho uma visão em alguns momentos, Denise, que é bastante pragmática. No momento ali da formação desse comitê do Carrefour, eu só não fui mais cancelado, viu, Pedro? Porque eu tinha um homônimo naquele momento que me ajudou. E aí tinha um cancelamento intenso acontecendo na internet com o coitado Silvio. Porque houve muita violência, eu falo nesse sentido, houve muita violência contra as pessoas do comitê. Em relação a mim, nem tanto, porque o único questionamento que se fazia na internet é por que meteram esse ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no comitê. Então eu acabei passando um pouco mais incólume, mas eu falo de um pragmatismo no sentido de que entre algumas vertentes de movimentos sociais havia uma pressão muito grande pelo fechamento do Carrefour, pela cassação da concessão de funcionamento, e que para mim, na minha visão, é algo absurdo. A gente está falando de uma organização que emprega 60 mil pessoas negras, inclusive, né? Ela tem que responder pelo que aconteceu, tem que dar garantias de que aquilo não vai voltar a acontecer, tem que se justificar, e tudo isso que está acontecendo, inclusive aí nas vias judiciais, mas que é diferente de ir para um outro tipo de alternativa com a qual eu, pelo menos, não compactuo, né? Dentro das organizações, Denise, não sei se é fórmula de sucesso, mas eu acho que eu tenho uma postura que no fim do dia é uma postura de educador. E eu acho que como educador, eu entendo que toda pergunta que não é deliberadamente uma pergunta preconceituosa, mas que ela vem de um lugar de curiosidade legítima, ela precisa ser acolhida e respondida. Isso não é fácil. Isso não é fácil de maneira nenhuma, porque não tem um dia da minha atuação em que eu não ouça uma pergunta que talvez muitas pessoas podem achar uma pergunta estúpida. Perguntas sobre e o racismo reverso, e isso, e aquilo outro. Diante disso, quando eu me vejo, né, que eu estou diante de uma curiosidade, ou que a pessoa muitas vezes está reverberando aquela desinformação que chega para ela via WhatsApp, via contato com outras pessoas que não têm um conhecimento desse tema, o meu papel ali é tentar educar. Às vezes a gente vai conseguir, mas aí nem sempre também. O melhor indicador se a gente conseguiu ou não é como é que a conversa continua. Se a pessoa continua com um tom ali de enfrentamento, é porque muito provavelmente ela não queria perguntar, ela queria provocar, né? E aí hoje também eu reservo o direito de cuidar de mim também, então as conversas duram até o momento que eu acho que a minha sanidade dá conta, porque uma das características de ter esse tipo de trabalho, Denise, é que é muito difícil você separar uma linha. Eu acho que isso deve valer para muitos profissionais, na academia sobretudo, mas entre o que é você e o que é a sua profissão, né? Isso eu acho que eu tenho conversado com muitos profissionais de diversidade, pretendo fazer uma pesquisa com eles, inclusive, porque eu acho que isso é um tema interessante. A gente vê um adoecimento também dos profissionais de diversidade e inclusão nesse momento que a gente está vivendo no Brasil agora, né? Porque eu não tiro o meu crachá no final do dia, a ponto de ver uma cena ou ouvir alguma coisa e falar, não estou trabalhando. Não existe isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que criar alguns mecanismos ali para se proteger. Outra coisa, mas aí eu diria que isso é muito mais meu, é a leveza. Eu entendo que os temas que a gente atua, eles são ásperos, eles são duríssimos, as estatísticas são pesadas, mas a minha maneira de dialogar é exatamente essa que eu estou usando aqui com vocês. E você e Pedro me conhecem e nunca me viram falando num outro tom. Esse é o tom que eu utilizo. Ele não vai ser um tom que vai deixar de ser firme quando necessário, mas ele é um tom que entende, e não acho que essa é a visão certa nem a única, é só a minha, mas entende que dentro das organizações a gente não avança, sobretudo nessas pautas, sem constituir alianças. Então, se é verdade aquele número que o Pedro trouxe, de que homens brancos são 87% das posições de liderança nas organizações, é com esses caras que a gente vai ter que negociar sobre a questão racial, sobre a questão de gênero. E
dentro do meio empresarial, o pé na porta não é a melhor estratégia. O pé na porta, ele pode ter o seu valor. Muito do que a gente está conquistando hoje, inclusive, vem do pé na porta de ativistas, né? E aí eu acho que é mais do que louvável. Mas dentro da empresa, por excelência, que é espaço de negociação, de tentar a criação de consensos, entre outros aspectos, é importante tentar fortalecer essa cultura de aliados, educar as pessoas e trazê-las para perto, Denise. Bom, da minha parte, olhando a partir da perspectiva acadêmica e ao mesmo tempo valorizando essa pegada do Ricardo, eu vou começar com uma anedota, puxando a partir do que o Ricardo colocou, na pergunta que foi mais direcionada para ele, depois eu chego na questão, Denise, e acho que eu vou conseguir juntar as pontas todas. Eu lembro de uma situação que eu estava numa grande empresa também, num grande banco, posso dizer o nome atualmente, foi um evento que foi filmado, tal, Citibank, me chamaram lá para um evento ligado à diversidade, estava eu e uma consultora dessa área de diversidade. E o vice-presidente de RH estava lá, e ele perguntou no final sobre a questão das cotas. Foi um contexto antes da pandemia. Se era a favor de cotas para inserção no mercado de trabalho. E aí ficou um certo mal-estar. Né? A consultora preferiu não responder. Não estou dizendo que não seria a posição do Ricardo, por exemplo, pelas questões que ele colocou aqui agora. Enfim, vou aqui pensar junto também numa certa complexidade que marca o meu pensar acadêmico também. Tá bom? Ricardo, inclusive, e a galera que está aqui presente. Então, ela ficou com um certo mal-estar, a consultora, que eu não vou dizer o nome, quem é, enfim, ficou esperando assim para ver, perguntou, pediu para eu responder primeiro. E eu falei assim, eu falei, eu sou a favor, queria saber a nossa opinião, né, das políticas de cota para inserção de negros no mercado de trabalho. Né? Não porque eu sou a favor por um achismo, né, enfim, mas por conta de dados de pesquisa. Então, peguei esses dados dos Estados Unidos, trouxe à tona e falei, nos Estados Unidos, para 13% tem 9% de negros nas posições de poder, por quê? E no Brasil, para 54,9%, tem 4,7%. Por quê? Porque os Estados Unidos, nos anos 60, estava vivendo uma situação de tensão, caldeirão racial, a panela de pressão racial estava estourando, né? Morreram pelo menos 3 ativistas negros importantes, né? O Megan Evers, o Malcolm X, o Luther King, com estratégias de enfrentamento da questão racial distintas, né? E que foram assassinados. Então, quem foi assumindo a presidência da República teve que acomodar essa tensão racial e surgiram as políticas de ação afirmativa, né? Que criou já uma classe média negra, né, nos Estados Unidos importante. E, enquanto isso, o Brasil estava discutindo ainda, vivendo ainda sobre a ideia da democracia racial, enfim. Né? Então, os dados mostram isso, que é preciso políticas específicas. E o Estatuto da Igualdade Racial, que levou 10 anos para ser votado, tramitando entre o Congresso e o Senado, previa cotas para a inclusão de negros no mercado de trabalho. Quando eu estava fazendo meu trabalho de campo, ali por volta de 2008, eu entrevistei pessoas da FEBRABAN, a atenção estava muito posta dos bancos na época. Isso que aconteceu agora com o Magalu, aconteceu nos bancos no início dos anos 2000. Porque o IAR, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, né, do Rio de Janeiro, né, do Humberto Adame, que fala que a advocacia é um esporte de combate, como Bourdieu falou que a sociologia era um esporte de combate. Né? Enfim, ele, junto com outras ONGs, pressionaram os bancos, né? Pressionaram o Ministério Público do Trabalho, que fez um inquérito civil público, e aí descobriu as desigualdades raciais que marcavam o banco, mesmo nas profissões de entrada ali, que não exigiam grandes qualificações para o discurso do banco, que não tinha muito negro, porque os negros, infelizmente, não estavam com nível de educação compatível, né? Mas se falava que nos cargos mais básicos a desigualdade era gritante, enfim. E nas reuniões da FEBRABAN, pessoas que eu entrevistei, enfim, da própria FEBRABAN, dos RHs dos bancos, enfim, disseram, a gente ia para as reuniões dos gestores de RH focados em diversidade na FEBRABAN, porque a FEBRABAN criou um comitê para discutir essas questões, e a FEBRABAN dizia, depois não digam que eu não falei que é importante investir nesse tema. Vai vir cotas, se preparem porque vai vir cotas. Né? Isso ali no início dos anos 2000, né, no contexto do primeiro governo Lula, né, em que essas questões estavam muito tensionadas, até porque o PT chegou ao poder, e Lula em particular, também nessa agenda dos movimentos sociais. Né? Não que o PT estivesse hiper interessado nessa agenda, né? O PT claudicou para criar a CEPI, por exemplo, e colocou a CEPI sem o status de ministério, inclusive, era uma secretaria com status de ministério, mas não era secretaria com orçamento, não era chamado de ministério. Né? Enfim, que talvez um país como o Brasil demandasse, né? Naquele momento como agora. Enfim, só para fazer uma análise da complexidade daqui, sem fazer um elogio ao governo A, B ou C, embora, claro, que é uma diferença gritante entre o governo atual
e os governos do PT. Né? Enfim, né? Então, eu comentei isso, trouxe não necessariamente essas questões políticas, mas trouxe esses dados dos Estados Unidos e mostrei para o cara. Né? Bom, enfim. E eu lembro que a consultora falou, não necessariamente o que o Ricardo falaria, mas um pouco na linha do argumento que o Ricardo traz. Ela falou assim, se eu começasse uma conversa com a empresa falando que eu sou a favor da política de cotas, eu fecharia portas. Né? E eu não me colocaria numa posição arrogante de dizer que ela é uma vendida para o mundo empresarial, alguma coisa do tipo. Né? Ela está ali no outro espaço de atuação profissional, né? Com consultoria, que ajuda a desenvolver uma série de práticas profissionais importantes no mundo empresarial, e eu compreendo que ela não pode fechar diálogos no primeiro momento. Ao mesmo tempo, acho que é importante fazer um elogio, né, do espaço acadêmico, onde a gente tem um certo privilégio, talvez, de falar certas coisas, que às vezes um consultor não pode falar num certo momento, né, ou não pode falar de certa forma. Então, naquele momento, eu fui muito explícito com relação à resposta que o diretor de recursos humanos estava me pedindo para aquela colocação. Né? Daí, agora, misturando um pouco o que a Denise pergunta com coisas que o Ricardo trouxe, né? Ver como é que eu consigo ser claro, né? Num contexto, numa abordagem que tem me chamado a atenção agora, que aparece na fala do Ricardo, de ser pragmático, né? Sem parecer arrogante aqui, mas no sentido mais da linguagem comum mesmo, de ser pragmático, que é extremamente importante, que é diferente da ideia do pragmatismo filosófico, como ele entrou nas ciências sociais francesas. Né? Então, as ciências sociais francesas, inspiradas no pragmatismo, que é chamado a sociologia pragmática francesa contemporânea, um dos temas muito importantes são trabalhar em cima de situações problemáticas, que envolvem autores que estão metidos em situações de conflitos e controvérsias, situações controvertidas. E como eles precisam justificar suas posições nessas controvérsias, né, que vão ganhar espaço nas arenas públicas e vão mobilizando provas e justificações para colocar as suas posições nessas controvérsias. Então, enfim, a mim me interessaria ter mais tempo de pesquisa, que muitas vezes a gente não tem, né, por conta das cobranças de publicações rápidas, enfim, de pesquisa com mais tempo, com mais fôlego, mas não vou ficar aqui chorando, enfim, as dificuldades do mundo acadêmico, cada profissão tem as suas, enfim, mas me interessaria muito seguir de perto essas controvérsias e esses argumentos conflitantes, muitas vezes, que o Ricardo estava colocando ali, né, de quem está num conselho, e levar a sério cada um desses argumentos, hein? De quem está num conselho como ele, como Silvio Almeida, mas também ativistas do movimento negro, eu vi, por exemplo, pela imprensa, que disseram não, tinha que judicializar mais a questão. O termo de ajustamento de conduta foi assinado precocemente, né? O Carrefour tinha que responder judicialmente, tinha que ser penalizado com mais força, né? Enfim. Então, é importante seguir ao pesquisador pragmatista, seguir os rastros dessas controvérsias, a justificação que cada um dos atores mobiliza para se posicionar nessas controvérsias. Eu li com a pergunta da Denise, nos posicionamentos que os atores adotam nessas situações problemáticas, para usar o termo do pragmatismo, e nessas controvérsias que se desenrolam nas arenas públicas, as imagens aparecem como provas. Né? Porque os atores têm que apresentar as suas provas para justificar as suas posições. Né? Estatísticas, né, que mostram inequivocamente as desigualdades raciais, mas no mundo mediatizado também as imagens. As imagens são provas importantes que são colocadas no debate. Então, acho que elas têm uma potência, para usar o termo da moda hoje em dia também, uma potência importante. Aquela foto da XP é uma foto importante, né? Para mobilizar, né? Para sensibilizar, enfim, e para provar, né? No sentido de prova. Esse termo, inclusive, no francês, é preuve, né? Ela tem vários significados. Prova pode ser uma prova que a gente vai fazer na faculdade, né? Uma prova, a prova de atletismo, mas a prova também tem aquele sentido jurídico, né? De alguma coisa que comprove. E eles brincam com esses dois termos. Né? A prova como disputa, a prova como argumentos que são mobilizados nessa disputa, em torno de situações problemáticas de controvérsia. Então, as imagens são mobilizadas nesse sentido, Denise. Então, uma parte da sua pergunta eu consegui entender bem. Então, acho que elas são importantes, né? Como o próprio vídeo em torno do George Floyd, né? Daquele coturno pisando no pescoço, ele é extremamente importante, ele fala de forma muito, né, eloquente, né, sobre a brutalidade. Então, não dá mais para fingir, né, as coisas em torno da Maju Coutinho, né, da Thaís Araújo,
do goleiro Aranha, né? Eu lembro quando eu tinha 18 anos, na minha família, né, mestiça, baiana, as pessoas falavam que não existia racismo no Brasil, né? Que não existia racismo no Brasil. O Brasil era aquela ideia do pega a questão de classe, né? A ideia do preto rico é branco, né? No Brasil. Hoje em dia, os meus alunos brancos da SPM, da graduação da escola de elite, todos são, às vezes, mais ativistas do que o pessoal da sociologia, da antropologia, ou até do que intelectuais negros, que falam, peraí, tem mais problemas dentro do movimento LGBT, tem preconceitos ali, a coisa é menos romântica do que parece, né? Tem excessos, às vezes, dentro do movimento negro, que precisam ser pensados também. Então, tem amigos intelectuais negros que discutem de uma perspectiva crítica também em relação aos movimentos negros, enfim, que muitos jovens brancos já têm aquele discurso inflamado, enfim, que às vezes simplifica as coisas, e que o nosso papel como pesquisadores é também ir retomando uma certa complexidade, né? Então, acho que é por aí também que tem o seu incômodo e a sua colocação, né? Mas, ao mesmo tempo, elas são provas que entram nessas controvérsias, enfim, que vão ser, que são polissêmicas, né? Como a gente fala na sociologia, na comunicação, enfim, vão ser disputadas. Essas imagens vão ser disputadas, enfim, e vão, enfim, entrar nesse debate das exclusões, dos racismos, das desigualdades no mundo empresarial e para além dele. Enfim, só para pensar um pouco sobre questões que foram trazidas aí. Tem uma perguntinha aqui no chat, que é da Sabrina. Vocês falaram de grandes empresas, onde o tema tem ganhado agenda, mas eu trabalho em uma pequena empresa e vejo muita resistência, difícil de transpor. Tem justificativas como orçamento, mas demora em processo de contratação, medo de condenação por alguma ação mal implementada. Se puderem compartilhar caminhos que vocês têm visto de mobilização interna em pequenas empresas, seria ótimo. Acho que o Ricardo está mais aparelhado do que eu aí, pode ajudar bastante nessa inquietação da colega, né, da Sabrina. Obrigado pela pergunta, Sabrina. Se eu queria complementar o ponto do Pedro anterior, que me ocorreu aqui compartilhar um exemplo com vocês, né? Muitas vezes é necessário que a gente mobilize argumentos que façam sentido naquele contexto, mas sem abrir mão daquilo que é crença para nós, né? E aí eu gostei do exemplo que o Pedro trouxe da questão das cotas, né? Claro, sou plenamente a favor das cotas, e a maneira que eu sempre encontrei para fazer a defesa das cotas foi dizer às pessoas, né? Eu sempre começava dizendo assim, vamos fazer uma visão um pouco mais desapaixonada, porque é um debate que normalmente os refratários no meio empresarial já vêm com a faca no dente, né? Com muitas ideias pré-concebidas. E aí quando eu falo de visão desapaixonada, era no sentido de olhar os dados, porque os dados, a gente bem sabe, eles não dão margem para aquela interpretação equivocada de que o jovem negro não ia acompanhar o curso, ia ter nota inferior, muito pelo contrário, né? Então, essa sempre foi a minha estratégia. Então, eu digo no sentido de complementar a resposta, porque acho que não abrir mão daquilo que a gente acredita, mas mobilizar argumentos num grau até de uma racionalidade técnica, né, que são caros aí ao meio empresarial. Em relação especificamente aqui à pergunta da Sabrina, é verdade o que você menciona, a gente avançou muito na agenda, mas ela ainda é uma agenda que não é que ela está restrita, mas ela está circunscrita, vamos dizer, às grandes empresas. Se a gente estivesse fazendo essa conversa 5 anos atrás, o que eu diria para você está circunscrita às multinacionais. Cadê as brasileiras, né? As brasileiras elas chegaram nessa discussão, as grandes empresas brasileiras, mas a gente ainda não aumentou tanto a abrangência dessas ações para empresas de portes diferentes. O que eu tenho notado como um movimento, e quer dizer, isso por si só é um problema, porque a grande empresa ela tem ali um potencial de incentivar, de pautar um debate, porém, uma minoria absoluta de nós trabalha em grandes empresas. A maioria dos brasileiros trabalha em pequenas, médias e empresas familiares, né? Então, isso é algo para se ter no radar. O que eu tenho visto, Sabrina, acontecer, e vou contar um exemplo sobre isso, é o movimento das grandes empresas estimular as pequenas e médias. O exemplo que eu posso dar é um projeto que eu estou pessoalmente envolvido na Gerdau. A Gerdau tem um presidente, que é o Gustavo Werneck, que é um cara jovem, 40 e poucos anos, tem uma cabeça muito aberta para esses temas, e no avanço da jornada de diversidade na Gerdau, o Gustavo entendeu que esse tema precisaria ir para sua cadeia de valor, né? Fornecedores, entre outros parceiros da empresa.
e, para além disso, estabelecer um objetivo que as empresas que não tiverem uma política de diversidade e inclusão não serão fornecedoras da Gerdau a partir de 2025. Elas têm 3 anos e meio para ter uma política de diversidade e inclusão. Ele deu uma entrevista para o Estadão falando sobre isso, a repercussão foi muito grande, e a gente começou um trabalho lá, que é um trabalho de fôlego longo, é um trabalho para alguns anos, em que a gente está justamente junto às pequenas e médias fornecedoras da Gerdau, apoiando-as a construir a sua jornada. Para uma empresa de porte médio, então vou dar um exemplo aqui, é uma empresa que é dona de alguns restaurantes das fábricas, isso tem uma complexidade. Para outras menores, é uma complexidade diferente, mas o que tem em comum entre essas várias organizações? Mais uma vez, você começa pelo diálogo, você começa pela sensibilização, e aí já que você pediu alguma orientação, eu sempre brinco, né, que eu falo assim, dá para a gente começar a falar sobre diversidade até no mercadinho que você tiver lá em Bauru, né, porque se você tem 5 funcionários no teu mercadinho de Bauru, alguma coisa você pode fazer, que seja reunir as pessoas, fazer uma sensibilização sobre o tema e pactuar o que é admitido e o que não é admitido naquele ambiente de trabalho. Porque muitas pessoas, a maioria absoluta, não traz essas referências de casa e não teve essas referências da educação. E aí, quando você tem uma situação de um segurança, por exemplo, que aborda um casal LGBT, e eu não falo de uma situação de violência, não falo dessa, mas aborda um casal LGBT e diz, por exemplo, olha, o outro cliente ali falou que para vocês pararem e tal, e ele está ali como um mero passador de recado, a responsabilidade é muito mais da empresa naquele contexto do que dele, que não foi instruído de que não, o casal que reclamou, vamos dizer assim, é quem está errado. Né? Não houve nenhuma instrução nessa direção. Então, nas pequenas empresas, eu acredito muito em tentar reunir, eu não sei qual é o tamanho dessa pequena empresa, mas um grupo de pessoas, se não for um grupo, uma dupla ou um trio, para, quem sabe, puxar uma roda de diálogo, conversar, falar sobre os comportamentos que são adequados no ambiente de trabalho, aqueles que não são os mais adequados, explicar para as pessoas. Eu, pessoalmente, tenho muito boas experiências com isso, viu, Sabrina? Alguém teria mais alguma pergunta? Antônio, você quer falar? Denise, obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ricardo. Foi bem interessante a palestra. Boa parte dela, da minha pergunta já foi respondida, né? Mas tem a ver com uma provocação aqui que eu estudo veganismo, né? E aí dentro lá da minha pesquisa aparece um negócio que chama washing vegan, né? Quer dizer, que são as empresas que se preocupam em produzir um produto, mas de uma forma só, não que ela crê, né? Ela tem a crença naquela causa, mas sim para atender. Até me chamou a atenção que vocês dois terminaram a fala falando de cooptação do mercado, né? Quer dizer, o mercado coopta ali o movimento vegano e produz um produto, e aí tem essa questão do washing vegan. E aí participei também de um colóquio sobre moda, né? E da questão, até o colóquio era a moda sai do armário, né? Sobre a questão LGBT, e aí uma das questões que apareceu, o pesquisador, ele falava o seguinte: um belo dia, quando está lá na parada LGBT, todas as empresas colocam ali suas marcas, seus produtos, aí todo mundo é LGBT, né? E aí ele até citou um exemplo, que é o caso do Habib's, né? Ele falou, os caras vão lá, eles fazem parte da causa, no outro dia você não consegue enxergar uma linha, uma vírgula de algo que seja engajado com a questão LGBT, né? Quer dizer, eles fazem pratos, decoram todas as lojas, e aí no outro dia, quando você chega lá, eles não têm um funcionário LGBT, eles não têm nenhuma ação inclusiva, quer dizer, então eu queria, acho que a pergunta, talvez aí até o Ricardo possa responder melhor, mas assim, né, como que ficam essas empresas, né, que só estão assim, né, sendo cooptadas e se aproveitando do mercado, né? Como que você enxerga esse trabalho dessas empresas? Acho que tem o caso do Nubank também, né, que é um caso também que explodiu ali, que a menina falou que não tinha capacidade, não tinha como preencher os quadros ali com pessoas negras por uma falta de qualificação. Então, se você puder comentar alguma coisa, essa aí era a minha questão, entre milhares que poderia ter aqui no debate. Obrigado, viu, Antônio? Continuo aqui, Pedro. Na sequência, estou até vendo que tem uma questão da Graziele aqui para você no nosso chat. Antônio,
Tem o washing para tudo, né? Se fala de ESG washing, diversity washing, por aí vai, né? Eu confesso para você que esse não é um tema que mobiliza muito da minha preocupação, porque não é sustentável. Porque não se sustenta. Na sociedade que a gente vive hoje, né, uma empresa que vai para a rede social, por exemplo, e que diz que faz e acontece, se aquilo não for realidade, em questão de segundos aquela imagem está desconstruída a partir de funcionários que podem dividir sua experiência, consumidores que podem vir com relatos contrários em relação àquilo que foi falado. Então, realmente, não é algo que se sustenta, e nesse caso, a entrada do mercado financeiro nessa discussão, em que pese problemáticas que a gente abriu aqui, ela até evite isso, porque o momento que a gente está agora na agenda ESG é um momento de criar padrões e definir regras de transparência em relação a esses temas. Então, por exemplo, no ano de 2019, durante o Fórum Econômico Mundial, as Big Four, que são as 4 maiores firmas de auditoria do mundo, Deloitte, KPMG, Ernst Young e aquela que falta, porque o horário não permite que a gente lembre, né? Mas as Big Four, elas se reuniram e elas decidiram criar parâmetros internacionais para acompanhamento de indicadores ESG. Elas estão trabalhando nisso agora. Então, para uma empresa poder se dizer, né, uma empresa ESG, ela vai ter que seguir alguns parâmetros ali relacionados, por exemplo, no caso de diversidade e inclusão, sobretudo a questão de representatividade, mas tem outros aspectos também que vão aparecer. No começo do ano, Antônio, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela colocou no ar uma consulta pública de número 480, que deve avançar aí até o final do ano e que prevê que a partir do próximo ano, 2022, as empresas precisam prestar conta nos seus formulários de referência. Formulário de referência, não sei se estão próximos dessa linguagem, mas o formulário de referência é um documento que a empresa de capital aberto tem que encaminhar para o mercado anualmente, prestando contas dos riscos a que ela está submetida e falando sobre o seu planejamento. É um catatal, 500 páginas, vocês vão encontrar vários na internet, é só digitar lá formulário de referência Itaú, Magazine Luiza, toda empresa de capital aberto precisa entregar o seu. E no formulário de referência, a partir do ano que vem, mas se não houver tempo de finalizar a consulta, pelo menos a partir de 23, as empresas vão ter que prestar contas públicas sobre 2 fatores. Representatividade racial e de gênero na posição de liderança, prestando contas para o mercado de como ela está. E 2, que eu acho que vai ser algum debate muito interessante de acompanhar, diferença salarial. A gente sabe que existe uma diferença salarial muito significativa entre homens e mulheres no mercado. Quando tem um olhar interseccional, ela se intensifica. A mulher negra recebe 40% menos que o homem branco numa mesma posição, e a empresa vai ter que fazer isso numa prática que a gente chama em sustentabilidade de pratique ou explique. Ou seja, ou você tem paridade, ou você explica o que está fazendo para garantir a paridade. Esses mecanismos de transparência que já estão em vigor em alguns países vão começar a entrar no Brasil, se não no ano que vem, já no próximo. Então, esses são os motivos pelos quais, Antônio, eu digo para você que não é sustentável. Para finalizar aqui a minha resposta, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção entre o que é de fato uma contradição, e eu concordo contigo, é uma contradição absoluta, uma organização que vai à parada LGBT e não garante aos seus funcionários condições de trabalho seguras, no mínimo, isso é uma contradição absoluta, mas que tem que ser diferenciado do que são crises. Porque crises, Antônio, elas não falam necessariamente que a empresa não tem uma política, elas podem falar que aquela política foi inconsistente até aquele momento. E, sobretudo, elas colocam a política da empresa à prova. Se você tem uma empresa, uma grande empresa, vou trabalhar com o exemplo de um banco aqui. Os bancos no Brasil têm uma complexidade imensa. O Bradesco tem mais de 110 mil funcionários. Se você tem numa grande empresa como essa, uma situação no caixa de uma grande cidade em que uma mulher é assediada por um funcionário,
essa situação, em que pese o fato dela ser deplorável, ela não fala necessariamente que a empresa não olha para esse tema, que esse tema ele é ignorado pela organização. Muito pelo contrário, talvez ela coloque a política da empresa à prática, e a gente vai ter a oportunidade ali de ver que iniciativas a empresa toma diante de uma crise. Os contextos de crise, eu acho que vale para vários temas, mas sobretudo para diversidade e inclusão, eles tendem a revelar, porque uma organização que está pelo oba-oba, ou que está nessa coisa do diversity washing, qualquer coisa que o valha, num contexto de crise ela não se sustenta. Agora, uma organização que tem uma trajetória, ela tem condições de chegar e falar: isso que aconteceu não reflete os nossos valores, eu estou tomando tais providências e daqui para frente meu compromisso é que isso não volte a acontecer por conta de uma agenda de trabalho que eu vou estabelecer. Obrigado pela pergunta. Queria que a gente tentar juntar aqui, Pedro, essas próximas, acho que uma é mais para você, mas, enfim, o Ricardo quiser responder. Uma seria essa retirada do termo e dos discursos sobre raça no Brasil. Hoje pode ser em virtude do crescimento do pensamento conservador e neoliberalista. E a segunda é muito do Gustavo. Muitos ativistas intelectuais negros reclamam bastante que, mesmo quando são chamados por multinacionais para sensibilizações, workshops, etc., não conseguem cobrar pelo trabalho, espera que façam de graça. Acredito que mesmo aí haja necessidade de avanço. E a questão do tokenismo, que também é forte. Vide a Folha de São Paulo, que reestrutura o comitê editorial e contrata e protege o racista Narlock. Acho que as duas, mais ou menos, um pouco dialogam, né? Eu queria até, antes de pensar algumas pistas de reflexão sobre essas questões, retomar uma coisa do Antônio para pensar a partir de uma perspectiva da sociologia, né? Da sociologia, da antropologia, enfim. Né? Mas eu vou começar a partir de um caso também, né? Digamos, de um dado etnográfico, de uma anedota. Enfim. Uma vez num debate também, até na universidade, não era no mundo empresarial, em todas essas questões de diversidade, sustentabilidade, uma pessoa na plateia falou um pouco sobre isso, sobre diversity washing, né, o greenwashing, e usou aquela expressão muito comum que a gente usa, que é o me engana é que eu gosto. E aí eu me lembro que eu, na mesa, no meu momento de opinar, de debater um pouco essa questão, eu falei, olha o seguinte, eu me preocupo menos com o me engana e me preocupo mais com o que eu gosto. Né? Se você pega essa frase e divide, a questão não é tanto me engana, mas o que eu gosto. Né? Então, como é que as pessoas podem reagir a esses programas, talvez não sejam políticas ainda, acho que é legal também nesse campo, Ricardo, a gente pensar práticas, né, iniciativas ou práticas, programas e políticas, né, o que realmente já está institucionalizado na empresa, enfim, né, uma forma de perguntar isso, de refletir sobre isso, né, investigar um pouco isso, é perguntar numa empresa, por exemplo, se a pessoa que é a gestora de uma determinada iniciativa de diversidade sair hoje, se há uma continuidade daquela iniciativa. Né? Eu tenho que começar tudo do zero de novo, porque está tudo focado naquela pessoa. Enfim, né? Mas a gente pensar isso, né? Por que a gente não se mobiliza, né? Ou se mobiliza pouco no Brasil, comparação com os Estados Unidos, por exemplo, né? Quantos George Floyd morreram no Brasil para que a gente comece a se levantar porque houve uma repercussão transnacional do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, né? Enfim, esse que eu gosto é que me preocupa mais até do que me engana, né? E aí eu estou pensando em parte com essa sociologia pragmática francesa e um dos seus desdobramentos que é a chamada sociologia dos problemas públicos, né? Todo problema público é um problema social, mas nem todo problema social consegue emergir como um problema público, porque para ele emergir como um problema público é importante uma rede de articulações, é importante uma mobilização, né? Enfim, que leve em conta a rede de alianças, um pouco como o Ricardo falou, dentro da empresa, mas no caso de uma sociedade como um todo, para fora, para além da empresa também, enfim, né? É preciso criar conexões, articulações, né? Entre as pessoas, digamos, mais interessadas e outras, né? O problema e seus públicos, né? Quem são os públicos, né? Que são afetados por esse problema. E aí a gente tem um campo de reflexão interessante também, que toca muito a área de comunicação, na SPM, inclusive, né? Eu já citei aqui de uma filósofa dos Estados Unidos, a Nancy Fraser, né? Que na esteira do Habermas estudou a esfera pública, enfim. E o Habermas tinha uma preocupação com a privatização da esfera pública. E hoje a gente tem uma sinalização positiva aí, na linha do que o Ricardo trouxe aí para a gente, de uma publicização da esfera privada. As empresas estão sendo convidadas, né, a publicizar suas práticas, né?
Porque, antigamente, a própria Nancy Fraser tem um texto muito interessante, quando ela vai discutir o conceito de contrapúblico, ou público subalterno, em que ela fala que tem certos temas que não eram colocados na agenda pública, na esfera pública de debates, porque eram legados que eram coisas privadas, do mundo empresarial, que as empresas não tinham que falar sobre isso, porque a empresa é uma iniciativa privada, né? E hoje a gente vê como esses temas de ter que mostrar paridade de gênero, ter que mostrar que outros países estão muito mais adiantados do que a gente, né? Mas, enfim, ter que mostrar iniciativas consistentes de igualdade racial, né, estão sendo provocadas, né, por conta também dos ativismos que o Ricardo colocou. Né? Se o mercado está atento em pensar, digamos, métricas consistentes para que as empresas apontam isso, não é por acaso. O mercado é sensível à forma como a sociedade se movimenta também. Né? Enfim, então, acho que a gente tem aí um campo de reflexão importante. Né? Outra coisa, Antônio, que eu queria te dizer, né, caso você pense isso para a sua pesquisa como algo pertinente, é que eu não usei exatamente o conceito de cooptação, porque cooptação é um conceito que está dentro de um repertório teórico marxista, não tenho nada contra o marxismo, né? Enfim, um paradigma teórico extremamente importante, mas que parece apontar certos limites e pensar que os atores não são capazes de enxergar manipulações das quais são vítimas, digamos, de alguma forma. Né? Eu estou pensando aqui a partir de outra perspectiva, que os atores são capazes de enxergar, mas muitas vezes sutilmente vão sendo capturados, né, por uma trama sutil que envolve questões subjetivas, né? Como eu estava brincando aqui com os acadêmicos, um grupo social, né? Um grupo profissional extremamente vaidoso, né? Os acadêmicos como os artistas, como os publicitários, né? Cada um à sua forma, né? São muito vaidosos, publicitários criaram prêmios para si mesmos, né? Oscar do filme publicitário, etc. E tal, enfim. E eles foram sendo capturados nessa lógica do produtivismo, né? Enfim, sem se darem conta, né? Muitas vezes defendendo a postura mais colaborativa, né? Criticando, né, a lógica empresarial e foram sendo capturados nessa lógica empresarial, né? Mas não só porque eles foram cooptados, dominados por uma estrutura que é maior do que eles, né? Muitas vezes sem se dar conta, enfim, sendo aprisionados por uma trama mais complexa. Então, esse conceito de captura, a Tajani estava usando ele também no início do nosso debate, acho que é pertinente, talvez mais interessante para pensar certos processos do que cooptação. Com relação às perguntas que foram colocadas aqui, um pouco na linha do que o Ricardo... Desculpa te interromper, obrigado foi uma sutileza, mas faz toda a diferença aí pela tua fala. Obrigado, viu? Tá. Enfim, tem um texto que foi publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, de um autor francês, chamado Chateau Renaud, né? Depois eu posso passar para a Denise, acho que ela tem mais contato contigo, o artigo, eu não vou me lembrar o título agora, em que esse autor, Francis Chateau Renaud, digamos assim, apresenta esse conceito de captura e, enfim, as complexidades desse processo que os atores não têm plena consciência, mas também não são completamente alienados desses processos complexos que envolvem questões de poder, então ele retoma a questão de poder, enfim. Bom, mas não estamos num debate extremamente acadêmico aqui. Mas, enfim, a partir do que o Ricardo trouxe na nossa conversa aqui hoje, que eu mesmo tentei mobilizar também na minha apresentação, eu não estou certo, como a Graciele colocou, Graziele, né? De que há uma retirada dos discursos em torno de raça no Brasil contemporâneo. Eu não estou certo disso. Né? Ao contrário, um pouco que a gente apontou aqui foi que raça está no centro do debate contemporâneo. Né? O que eu acho que é interessante, seja para consultores, pesquisadores, ativistas, é uma coisa que a gente foi treinado a fazer nas ciências da comunicação, como na sociologia e na antropologia, é tentar ver os múltiplos sentidos, os múltiplos usos. Né? Agora, brincando um pouco com pragmatismo, que vem de pragma, né? Que vem de prática. Em linguagem, por exemplo, a gente fala de análise semântica, né? Que é a análise das estruturas, né? Ou análise sintática, né? Que é a análise das estruturas, análise semântica, que é a análise do sentido, né? Um pouco a coisa da interpretação, e tem a análise pragmática, os efeitos, os usos, né? Da linguagem, né? Nas nossas ações. Né? Enfim, então é a gente tentar pensar, enfim, refletir, agir, como o Ricardo tem feito, né? Mobilizar argumentos que são sensíveis em certas arenas, né? E que podem não ser bons em outras, né? Os conceitos vão sendo interessantes em certos contextos e não necessariamente em outros, enfim. Quais são os sentidos e quais são os usos
da ideia de raça no Brasil contemporâneo. Mas acho que ele está bem presente atualmente, né? É bem presente, né? E com relação à questão dos ativistas intelectuais negros, acho que sim, enfim, tem uma questão complexa aí, né? Por exemplo, a Djamila Ribeiro, volta e meia, aparece no centro desse debate, né? Por conta de, enfim, ser de alguma forma mobilizada por marcas em suas campanhas, ou aparecer em revistas importantes com certos tipos de roupa e marcas de roupa, né? E aí a gente volta, do ponto de vista de quem está mais na pegada acadêmica, para a questão das controvérsias, né? Recentemente teve um debate complexo entre a Djamila e uma ativista que se apresenta como feminista negra e marxista, né? Dizendo que ela fala que a Djamila faz um feminismo negro liberal, né? E que ela faz um feminismo negro, né, para as populações mais oprimidas, etc. e tal, enfim, né? Não estou querendo aqui nesse momento tomar partido de uma contra a outra, né? Não para ficar no escorrega em cima do muro, mas para dizer que essas controvérsias são importantes de serem pensadas, né? Então, acho que é algo problemático, de fato, que alguns intelectuais negros ou, enfim, consultores negros, né, podem ser abordados por empresa por valores mais baixos do que outros tipos de consultor. O Ricardo pode falar disso melhor do que eu, né, porque está nesse campo aí das consultorias, enfim, né? Ao mesmo tempo que esse consultor, que está, de alguma forma, sendo inferiorizado pelas empresas, enfim, né, pode estar sendo criticado também, cancelado, para usar a linguagem contemporânea, por setores do movimento, né, que é legítimo que se posicionem a partir de uma outra perspectiva, né? Então, ele vai estar apanhando, digamos, dos dois lados, de algo que a gente tem que tentar compreender a partir da experiência desses consultores, enfim, as complexidades que estão em volta, né, dessa questão. Né? Porque alguns ativistas vão dizer até que ponto simplesmente fazer uma palestra ali na empresa, né? Enfim, o tokenismo, né? Ou se apresentar ali como alguém, né, que está na frente da empresa nessa iniciativa de diversidade, vai, de fato, transformar as estruturas, né? Outro dia eu estava numa banca, no Mackenzie, de uma pessoa da administração que estudou os CEOs das empresas e a compreensão que eles tinham sobre essa questão da diversidade, CEOs brancos, mas a compreensão que eles tinham, uma tese bem interessante, né? Mas no final do trabalho, o candidato fazia um discurso muito otimista, como se a inclusão dessas pessoas negras fosse a salvação do capitalismo contemporâneo, né? Eu acho que o capitalismo contemporâneo está diante de crises importantes, que a inteligência artificial, inclusive, traz, né? De uma parcela pequena de pessoas que vão estar incluídas, né? E uma órbita grande de pessoas que vão estar à margem da dinâmica econômica, né? Com subcontratações, etc. E tal. Esse tema está na agenda também de debates, né? Então, enfim, só para trazer mais complexidade do que uma resposta para o Gustavo, é dizer que esses consultores vão estar no fogo cruzado aí e vão ter que justificar suas posições também, tanto para o mundo empresarial como para setores do ativismo que vão criticá-los, né? Enfim, e a democracia é isso, né? É uma abertura para o debate, enfim, a necessidade de justificação das posições. E a nossa democracia é muito incipiente, né? Eu lembro, por exemplo, de algo que foi, só para fechar um pouco a minha contribuição aqui, algo bizarro no Brasil, como um presidente da República, né, o atual presidente da República, né, não foi para os debates, né? É verdade que Lula também teve uma eleição que ele não foi para o último debate, enfim, e tal, mas, enfim, não foi para nenhum dos debates, né? Então, ele não teve que justificar publicamente as suas posições no debate, nas controvérsias com outros candidatos, né? E durante um debate, ele estava sendo quase que simultaneamente entrevistado por outra cadeia de televisão. Essa bizarrice, digamos, da democracia brasileira, que seria impensável na sociedade francesa, que a Denise conhece muito bem também, em que os candidatos, os políticos, enfim, têm que justificar suas posições na arena pública de debates. Enfim, fazer um elogio a uma democracia que possa ser mais consistente, embora está ameaçada no Brasil, como em vários lugares do mundo contemporâneo, mas, enfim, que esses consultores, então, vão ter que justificar suas posições, seja para as elites empresariais que os contratam, seja para ativistas que pensam diferente deles, e aí tem um embaralhamento complexo que a gente tem que tentar agir e compreender ao mesmo tempo. Nós temos aqui 9 da noite, a gente não queria estender muito, né, porque os convidados também precisam descansar, mas se tiver mais uma última pergunta, a gente ainda pode contemplar alguém que precise perguntar mesmo, que não quero levar para casa essa dúvida. Se não tivermos, eu queria agradecer muitíssimo, né, a presença do Ricardo e do Pedro nesse debate. Eu acho que tem questões aí que a gente poderia fazer várias sessões aqui, eu acho, né, desse ciclo,
para poder, enfim, aprofundar pela experiência, né, tão pragmática assim do Ricardo no mercado e do Pedro também, né, da sistematização toda acadêmica que ele tem construído. Então, muitíssimo obrigada, Ricardo e Pedro. Espero que a gente possa ter outras iniciativas aí, em tê-los como convidados novamente aqui do PGCom e da SPM, porque são questões que também têm estado presentes nas nossas pesquisas há muito tempo, né? Vários dos nossos grupos de pesquisa, e a gente... É muito bom, né, ter também essa troca aí de quem vem de uma realidade, tentar aplicar, né, todas essas questões, que eu acho que é muito desafiador, né? Muitas vezes é mais fácil ficar fazendo esse debate acadêmico, outro é tentar incidir mesmo, né, nesse mundo empresarial, fora todo esse universo, com ações muito concretas e com políticas, né? Acho que tem aí toda uma questão. Se vocês querem dar alguma palavra final, fiquem muito à vontade. Eu queria só agradecer, Denise, Gabriela, pessoal que nos acompanhou aqui, pela troca, Pedro, pela generosidade que você sempre traz na sua fala e pelo aprendizado, né, gente? Porque eu adoro assistir banca das quais o Pedro faz parte, porque a gente sai de lá com o aprendizado de quem está defendendo o seu trabalho, mas também com os aprendizados das considerações que o Pedro traz. Então, obrigado pelas trocas, sempre à disposição, viu? Da minha parte, também agradecer essa oportunidade, também agradecer ao Ricardo pelos aprendizados de quem está ali no front de batalha, né? A gente pode dizer assim, do mundo empresarial, trazendo questões, né? Não abrindo mão de certas crenças, como ele falou. Então, é sempre muito rico, né? Todas as informações que o Ricardo nos traz e a forma como ele tem trabalhado essa questão da consultoria, que é um pouco o hibridismo, né? Consultoria, mas é ativismo também, enfim, esse hibridismo do mundo contemporâneo afeta também o mundo empresarial. Dizer da minha admiração pela Denise, né? Como pesquisadora, como acadêmica, enfim, com uma abertura para pensar e trabalhando essas temáticas de diversidade no campo da comunicação. Falar da minha expectativa de em breve conhecer a Gabriela, né? Que está então nova na SPM, mas é uma pesquisadora já consistente, que tem trabalhado em sistemas também da diversidade, gênero, sexualidade, enfim, e conhecê-la na SPM em breve, assim que possível. Parabenizar as pessoas que estão aqui conversando com a gente, interessadas nessa temática, enfim. E acho que o Ricardo diria mesmo, estamos aí, outras oportunidades que surgirem. É sempre muito importante, né? Falar sobre esse tema, discutir, enfim. A gente sai bem nutrido também, né? Com a esperança de um mundo melhor, enfim, cheio de ideias na cabeça também, para seguir as nossas atividades. Muito obrigado. E também agradecer porque estiveram conosco, né? Todos os convidados aqui da plateia. E também dizer que a gente está preparando nesse ciclo, no canal do YouTube da SPM, umas edições, depois eu vou mandar para o Ricardo, para o Pedro eu já mandei o pedido de autorização, né, de imagem, e a gente fazer uma ediçãozinha também para manter esse material, que eu acho que tem coisas aí muito ricas, né, para poder compartilhar. Gabi, você quer falar alguma coisa nesse finalzinho? Seu som está fechado, Gabi. Não? Então, gente, muitíssimo obrigado, boa noite a todos e espero que a gente se veja em breve novamente. Valeu, Obrigado. Pessoal, boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, tudo de bom. Tchau, Ricardo. Tchau, Denise. Tchau, Pedro. Tchau, Bom te Pedro. ver. Beijo, Tchau, Denise. Gabriel. Tchau. Valeu.